Que dia especial, que é o dia do sábado. Na agenda de Deus, Ele para todas as atividades para estar conosco. Ele está aqui, você crê nisso? Amém? A maior promessa que nós encontramos no sábado não é apenas de que o Deus Criador de todas as coisas se encontra entre nós. A grande esperança do sábado é que um dia nós estaremos aonde Ele está, no céu, ao lado dele. Amém por isso? Eu queria que você abençoasse o seu irmão agora. Nós vamos fazer a sessão do descarrego, você vai ficar em pé, vai dar um abraço no seu amigo, vai dizer assim, ó, eu tenho uma boa notícia para te dar, no céu você vai ser mais bonito, tá bem? Dá um abraço aí no seu amigo, dá um abraço bem apertado e abençoa a vida dele aí. Se você gostou dessa boa notícia, diga um amém, bem alto. Alguns de nós somos inconformados, não é mesmo? Uns querem ser mais altos, outros mais baixos, uns querem ser loiros, outros morenos. Uns querem ter cabelo, né? É uma vida de inconformidade essa daqui. A gente nunca está satisfeito, a gente briga com a pessoa do espelho. Mas, queridos, a Bíblia diz que quando Jesus Cristo voltar, nós seremos transformados num piscar de olhos. Vai ser a cirurgia plástica mais rápida da história do universo. E, finalmente, nós resplandeceremos a glória de Deus. Esse é o meu grande sonho de vida. Espero que seja o seu também. Não perca isso diante dos teus olhos. Não perca essa fé, essa esperança de que um dia nós seremos mais e mais semelhantes a Cristo Jesus. Eu queria convidar você a abrir a Bíblia comigo no segundo livro dos Reis, capítulo 6. Segundo livro dos Reis, capítulo 6. Nós vamos ler do verso 8 até o verso 18. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, do verso 8 até o 18. O tema do meu sermão nesta manhã é o seguinte: o que os olhos não veem, o coração sente, sim, Senhor. O que os olhos não veem, o coração sente, sim, Senhor. Segundo o livro dos Reis, capítulo 6, do verso 8 em diante, diz assim a palavra de Deus: o rei da Síria fez guerra a Israel e em conselho com os seus oficiais disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e assim se salvou. E diz a Bíblia, não o quê? Não uma, nem o que mais? Nem duas vezes. Verso 11. Então, tendo-se turbado com este incidente, o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Verso 12, respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, ele faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas, e chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? Ele respondeu:
não temas. Porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio, queridos, do quê? De cavalos, o que mais? E carros de fogo em redor de Eliseu. E o verso 18. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Pode parar aí. Era o dia 3 de dezembro do ano de 2010. Na cidade de São Paulo, uma juvenil, uma menina com 12 anos de idade, chamada Stephanie Teixeira, foi levada pelos seus pais para tratar de uma virose que estava lhe acarretando vômitos e diarreias. Não era um quadro muito complicado, era um quadro simples. Ela deu entrada ali no Hospital São Luís, e o médico, depois de atender a sua situação, deixou-a internada e, como receita, pediu para que lhe fossem medicados 3 bolsas de soro para ajudar a Stephanie a se recuperar da virose. E ali onde ela estava, o procedimento começou, ela tomou a primeira, a segunda bolsa de soro, e nesse momento, quando a terceira deveria ser colocada, uma enfermeira entrou dentro do lugar onde estavam os medicamentos, no hospital, e por descuido, ela apanhou no lugar de uma bolsa de soro, uma bolsa de vaselina. Você se lembra dessa história? Quando ela aplicou a bolsa, a veia da menina, não dava para perceber. Vaselina e soro eram muito parecidos para aquela enfermeira. Não havia nenhuma orientação específica sobre a qualidade daquele material. E a vaselina começou a ser injetada na veia da pequena garota de 12 anos. Até que, alguns minutos depois, ela começou a passar mal, os médicos foram chamados. Tudo que poderia ser feito foi tentado, mas infelizmente a pequena Stephanie Teixeira veio a óbito. Ela faleceu. Tudo porque alguém foi traído pela visão. Traído pelos olhos. Queridos, eu gostaria de terminar esta semana de mordomia usando como pano de fundo a história que nós acabamos de ler. Essa história, ela está inserida dentro de um contexto, uma batalha, uma guerra, que não é uma guerra simplesmente militar, política. Essa é uma batalha que transcende a realidade física e ela entra dentro do aspecto dos sentidos. É uma batalha de sentidos, o que você vê, o que você percebe. O real sentido, o real conceito da verdadeira ameaça. Antes de falar um pouquinho sobre a batalha dos sentidos, eu queria contextualizar você ao mundo, não apenas político da época, mas o mundo espiritual religioso da época. Nós começamos no verso 8, identificando que o rei da Síria fez guerra a Israel. Deixa eu explicar algo aqui para você que porventura ainda não sabe. Os sírios eram hermanados com os israelitas, tinham a mesma raiz genealógica. Ambos eram descendentes de Arã, filho de Sem, portanto eram semitas. Curiosamente, Abraão também era semita. Se você for à Bíblia, você vai encontrar Jacó sendo chamado de arameu. Os sírios são arameus, descendentes de Arã. Portanto, eram parentes, ainda que distantes, mas eram parentes. E quando você vai à história dos sírios, você encontra que esses sírios que eram parentes de Abrão e também filhos de Sem, esses sírios tinham uma característica particular. Eles eram politeístas. Você sabe o que é isso? Adoradores de diversos deuses.
Se você for olhar no contexto histórico, antes dos sírios aparecerem, os arameus aparecerem dominando o panorama histórico, e nós estamos aqui por volta do ano 850, esse episódio deve ter acontecido no ano 850 a.C. Nesse momento os sírios dominavam o mundo. Antes dos sírios dominarem o mundo, o Império Hitita era o império que demonstrava o seu poder. Depois que eles se enfraqueceram, os sírios apareceram e os arameus começaram a construir cidades-estados. E essas cidades-estados, elas tinham como característica a adoração a diversos deuses. Todos os deuses parecidos dentro da cultura babilônica, da Caldeia, também tinham o seu reflexo na cultura aramaica. A grande contribuição que esse império gerou para o mundo da época era vista ainda nos dias de Jesus. O aramaico era a língua diplomática, falada desde o 3º século a.C. até a queda do Império Judaico no ano 70 em Jerusalém. A língua que Jesus falava nos seus dias qual era? Não era o hebraico, tampouco o grego, era o quê? O aramaico. Esse Império Sírio tinha uma influência muito forte, e o seu rei, que não aparece aqui, mas se você olhar o contexto mais amplo, o que vem antes e o que vem depois, você descobre que era o rei Ben-Hadad II. Ben-Hadad II. O curioso é que esse rei carregava em si o seu contexto religioso, cultico de adorador. A palavra Ben-Hadad significa literalmente filho de Hadad. Quem era Hadad? O principal deus da cultura aramaica. Era o deus literalmente chamado o deus do trovão, o deus da tempestade. Portanto, o rei da Síria, nesse momento aqui, era Ben-Hadad, o filho da tempestade. Valendo-se desse seu conceito religioso, político, militar, ele praticamente vivia como se fosse um pirata, saqueava, ora vez após a outra, o povo de Israel. Mesmo sendo parentes, eles causavam terror, porque a tática de guerra era, nós vamos fazer ali uma tempestade, um tornado, eles vão sofrer debaixo do peso da nossa força. E assim então o rei da Síria fez guerra contra Israel. Ele reuniu o alto comando do seu exército. E ele traçou planos, não uma, nem duas, mais do que isso, mais vezes do que estas. Ele traçou planos para fazer uma emboscada contra o rei do povo de Israel. Que rei era esse? Jorão. Jorão é um personagem... Está errado um personagem? Alguns dizem que personagem é feminino, né? Pode se aceitar como um personagem, professor? Não? Ou pode? É a personagem, né? A gente erra às vezes, né? Jorão era uma personagem que também carregava um contexto religioso. O nome Jorão significa literalmente Jeová é exaltado. Observe que nós estamos aqui numa batalha entre dois reis que carregavam as características espirituais muito marcantes. Era uma batalha de deuses. Era uma guerra por domínio, não apenas físico, mas espiritual. Dentro desse contexto, nós encontramos essa história. E assim, queridos, quando o rei Ben-Hadad II reuniu seus oficiais e ele traçou planos, imediatamente Eliseu mandou um recado para Jorão. Disse, Jorão, preste atenção, filho. O homem de Deus vai falar aqui. Se você for lá na cidade de São Caetano, na rua Engenheiro Rebouças, é isso, né? No número ali 50, por ali, cuidado, que ali tem uma emboscada para você. Veja, se o homem de Deus está falando, o que o rei deveria fazer? Deveria acreditar, mas ele não acreditou, tanto é que ele mandou espias. E quando ele chegou um pouco distante, ele viu que de fato era verdade, não uma nem duas, mas muitas vezes. Jorão não tinha muita fé. Ele não cria muito na mensagem do profeta. E isso, queridos, começou a gerar uma certa dúvida no coração do rei da Síria. Não é possível. Tem algum X9 aqui dentro. Tem um dedo duro aqui. E se você for olhar ali, queridos, diz o verso 8 que ele reuniu em conselho com seus oficiais. O alto escalão do Império Sírio estava ali discutindo estratégia de guerra. E essa informação estava vazando.
O rei ficou tão nervoso que depois no texto, na sequência do texto, os oficiais que eram a elite do exército agora são chamados de servos. Eu pergunto a você, quem é que conhecia Eliseu dentro do exército sírio? O texto não fala isso, mas nós podemos inferir ao texto. Se você voltar ao contexto, no capítulo 5, queridos, eu só quero ler com vocês o verso 1, preste atenção. Capítulo 5, verso 1, diz assim, ó, Naamã, quem era Naamã, queridos? Naamã, comandante do exército do rei da Síria. Você conhece a história dele, é ou não é? O que foi que aconteceu com Naamã? Ele ficou leproso, não tinha cura. E como ele tinha trazido para sua casa, trazido para a Síria, escravos hebreus, na sua casa tinha uma escrava, uma hebreiazinha. E ela disse, olha meu senhor, se você for ao meu povo, lá você vai encontrar um homem de Deus, ele tem poder, ele pode te curar. Naamã, você conhece a história, experimentou o poder de Deus através da vida do profeta. Queridos, dentre os altos comandantes, ou melhor, dentre o alto comando do exército da Síria, tinha um homem que conhecia o poder de Eliseu na própria carne, porque ele sabia quem é que estava acima de Eliseu. E ele disse, olha rei, não tem ninguém aqui te entregando, mas é que esse danado desse profeta, o que o senhor fala aqui baixinho, no ouvido dos seus súditos, ele ouve em alto bom som, porque Deus dá o recado para ele. Naquele instante, então, o rei entendeu que a situação era séria. Ele se armou. E o texto diz claramente, não para matar Eliseu. Ele armou-se para fazer o quê? Prender Eliseu. Que ameaça Eliseu poderia representar para o império sírio? Que ameaça? Eu vou lhe dizer. O rei temia o que Eliseu poderia ver e ouvir através da palavra de Deus. Eu quero te dizer que o inferno treme quando você conhece a palavra de Deus. O inferno treme. Observe que o rei não entendia que ele não teria o direito de matar o profeta, porque Deus certamente não o permitiria. Ele queria simplesmente prendê-lo para executar, pôr a fim o termo que ele havia traçado antigamente. Veja, o que Satanás faz, queridos, é um procedimento parecido a este. Ele sabe que não pode te destruir, porque ele não tem poder para fazer isso. Simplesmente ele quer te prender, te amarrar. E quando ele vai de madrugada fazendo uma campana, o servo do profeta se levanta. E desesperado ele volta com um recado. Profeta, no popular, a casa caiu. Nós estamos perdidos. Queridos, eu fico impressionado com o verso 16. Você também? Quero reler com você. Diz assim, ele respondeu, não temas. Mais forte, não o quê? Vamos ler bem rápido agora, todo mundo junto no 3. 1, 2, 3. Porque mais... Não, de novo, vamos lá, no 3. 1, 2, 3. Porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Verso 17. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Observe, queridos, que diante dos problemas da vida, você só pode enxergar as perspectivas dentro de duas realidades. Ou você enxerga a vida com os olhos de um menino, de um moço, que está associado, inserido, submergido na realidade do mundo natural. Ou você vê as coisas sob a perspectiva dos olhos de um homem ou uma mulher de Deus, que transcendem a realidade ou o mundo natural e entra dentro da perspectiva do mundo espiritual, sobrenatural. Aquele rapaz não podia ver o que Eliseu podia. E se você for analisar o final da história, aqueles que viam passaram a não ver, e aqueles que não viam passaram o quê? A ver.
Só que se a gente terminasse aqui o sermão, queridos, nós perderíamos a melhor parte do texto. Isso que acontece quando você estuda a Bíblia superficialmente. Eu queria mostrar para você a visão que impressionou o servo, mas antes impressionou o profeta. O verso 17 diz que quando o menino teve os olhos abertos, ele viu cavalos e carros de fogo. Responda uma pergunta simples. O que é que o menino pôde ver? O que ele viu? Eu queria agora mostrar para você o que foi que ele viu. E eu vou te dizer que esta visão do menino e também de Eliseu é a visão que direciona os nossos pensamentos, planos e propósitos aqui neste mundo. A visão que ele pediu para que Deus concedesse àquele jovem era a visão que primeiramente tinha impulsionado Eliseu no seu ministério profético. E para você entender que visão é essa, volta comigo. Capítulo 2. Capítulo 2. Que visão é esta, queridos? O capítulo 2, nós aqui podemos observar a transição do ministério profético de dois homens, Elias e Eliseu. Os dois estavam ali prestes a separarem-se e de repente Elias vira para Eliseu e diz o seguinte: o que você quer que eu vou te conceder? O servo de Deus, ele é ousado. O que você quer que eu vou te conceder? E o verso 9, Eliseu disse: eu peço-te que me toque por herança porção dobrada do teu espírito. Pare um pouquinho. Porção dobrada do teu espírito. Alguns estudiosos da Bíblia dizem aqui que Eliseu estava falando o seguinte: olha, eu reconheço que o Senhor, meu servo, meu grande homem de Deus, foi um homem com poder. Só que eu quero ser maior do que o Senhor. Eu quero fazer mais do que o Senhor. E alguns tentam entender e fazem um esforço, uma ginástica, para identificar o seguinte: Elias teria feito 13 milagres. E Eliseu, no seu período de ministério, teria feito o dobro, 26. Com um certo esforço até você encontra isso. Mas o que está de fato aqui sendo solicitado, preste atenção, o que está sendo solicitado por Eliseu não é o dobro de poder. Mas quando você vai à lei antiga, o filho primogênito recebia do pai porção dobrada. Deuteronômio 21, 17 diz que o pai deveria conceder para o filho primogênito porção dobrada. Ou seja, ele era o herdeiro legítimo. O que Eliseu queria, na verdade, ele queria continuar o ministério do seu Senhor. E ele diz: eu quero continuar fazendo o que o Senhor faz. Eu sei que o Senhor faz descer fogo do céu. Eu sei que quando o Senhor ora, Deus fulmina as pessoas. Eu quero ter esse poder. Eu quero viver por esse poder. O verso 10, Elias diz: dura coisa pediste, todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. E o verso 11 diz assim: indo eles andando e falando, eis o que foi que aconteceu. Fala para mim aí. Eu não ouvi, eis o que foi que aconteceu, queridos. Um carro de fogo com o que mesmo? Os separou um do outro e Elias subiu ao céu. Queridos, qual foi a visão que impressionou Eliseu, pela qual ele intercedeu para que aquele jovem também pudesse participar dessa bênção? Qual foi a visão? A mesma visão que Eliseu teve no momento que seu Senhor foi tomado às alturas. E eu repito a pergunta: o que foi agora que Eliseu viu? Nós não estamos mais falando do jovem, nós estamos falando do profeta. O que foi que o profeta viu? Para você entender o que foi que ele viu, eu queria que você fosse comigo ao livro do profeta Ezequiel. Capítulo 1. Ezequiel, capítulo 1. Aqui nós encontraremos a resposta, a visão de Eliseu e de seu moço, seu ajudador. Ezequiel, capítulo 1. A partir do verso 4, eu leio assim para você. Ezequiel, capítulo 1, a partir do verso 4. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte.
e uma grande nuvem, que tinha o que, queridos, nessa nuvem? Essa ideia de fogo a revolver-se, vai formando aqui um imaginário na sua cabeça. Fogo a revolver-se era como se fosse um redemoinho, um rodamoinho, um torvelinho de fogo. E resplendor ao redor dela. E no meio disto, observe, uma coisa como se fosse um metal brilhante que saía do meio do fogo. Verso 5. Do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta, tinham a semelhança de homem. Cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas. As suas pernas eram direitas, a planta de cujos pés era como a de um bezerro, e luzia como o brilho do bronze polido. Olha aqui para mim. Primeiramente o profeta Ezequiel vê um fogo a revolver-se. Do meio desse fogo ele vê emergir dali 4 seres viventes, que têm asas. Continua lendo aí comigo. Vou ler agora com vocês o verso 8. Debaixo das asas tinham mãos de homem. Aos 4 lados, assim todos os 4 tinham rostos e asas. Estas se uniam uma à outra, não se viravam quando iam, cada qual andava para a sua frente. Observe, 4 seres viventes que não se viravam, eles andavam sempre na mesma direção, unidos. Vá ajudando aí a montar o quadro na sua cabeça. Verso 10. A forma de seus rostos era como o de homem à direita, os 4 tinham rosto de leão à esquerda, rosto de boi e também rosto de águia, todos os 4. Verso 11. É uma criatura diferente que está sendo apresentada aqui na visão. Assim eram os seus rostos, suas asas se abriam em cima. Cada ser tinha 2 asas unidas, cada uma à do outro. Outras 2 cobriam o corpo deles. Observe, 4 seres com 4 asas. 2 asas que se estendiam e tocavam nas asas dos outros. E 2 asas embaixo com as quais eles se cobriam. Continua lendo. Verso 12. Cada qual andava para a sua frente, para onde o Espírito havia de ir. Iam e não se viravam quando iam. Eles sempre andavam para frente. Um movimento harmônico. Verso 13. O aspecto dos seres viventes era como se fosse o quê? Eles pareciam formados de fogo. Observe que o fogo corria resplendente por entre os seres e deles saíam relâmpagos. Observe como eles se movimentavam. Os seres viventes zigue-zagueavam à semelhança de um relâmpago. Eles se moviam rapidamente como se fosse um raio. Eles não davam voltas, eles faziam movimentos assim, abruptos. Verso 15, vi os seres viventes e eis que havia uma roda na terra ao lado de cada um deles. Verso 16, o aspecto das rodas e a sua estrutura eram brilhantes como berilo. Tinham as 4 a mesma aparência, cujo aspecto e estrutura era como se estiveram uma dentro da outra. Pare um pouquinho, olha para cá. 4 seres viventes, as asas deles se tocavam. E entre um e outro tinha o que mesmo? Uma roda. Essa roda se movia e eles também se moviam. Que roda é essa? Continua lendo. Verso 18. As suas cambotas eram altas e metiam medo. E nas 4 rodas as mesmas eram cheias de olhos ao redor. Verso 19. Andando os seres viventes andavam as rodas ao lado deles. Queridos, o que é que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo a imagem de um carro. Está entendendo? Um carro que de alguma forma era dirigido por 4 seres viventes e rodas como se fossem rodas de fogo, uma dentro da outra, que faziam com que eles se movimentassem. Dá uma olhadinha aí, o verso 19. Andando os seres viventes andavam as rodas ao lado deles, elevando-se eles também elas se elevavam. Verso 20. Para onde o Espírito queria ir, iam, pois o Espírito os impelia. Observe, quem é que dirigia esse carro, queridos, esse grande carro? O Espírito Santo. É o Espírito Santo quem diz para onde eles deveriam ir, e ele conduzia as rodas. Continua lendo. Verso 21. Andando eles, andavam elas, e parando eles, paravam elas, e elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas juntamente com eles, porque o Espírito dos seres viventes estava nas rodas. Quem era que conduzia as rodas e os seres viventes? Era o Espírito Santo de Deus. Verso 22.
Sobre a cabeça dos seres viventes havia algo semelhante ao firmamento. Observe, embaixo rodas e seres viventes e o Espírito dirigindo. E em cima havia como que se fosse uma pedra de cristal, um firmamento. Era como se fosse uma fundação por sobre esses anjos. Verso 23. Por debaixo do firmamento estavam estendidas as suas asas, e de um em direção a de outro, cada um tinha outras duas asas com que cobria o corpo de um e de outro lado. Verso 24. Andando eles, ouviu o tatalar das suas asas, como o rugido de muitas águas, como a voz do onipotente, ouviu o estrondo tumultuoso, como o tropel de um exército. Parando eles, abaixavam as asas. Que carro é esse? Verso 26. Relembrando, 4 seres viventes, entre eles rodas, em cima deles um firmamento. Verso 26. Por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça, havia algo semelhante a quê, queridos? Queria que você falasse bem forte. O que estava em cima do firmamento? Responda para mim, trono de quem? Você conseguiu juntar na sua cabeça aí? Que visão é essa que Ezequiel teve? Que visão é essa que Eliseu também teve e outros mais tiveram, queridos? Nada mais, nada menos do que a visão do trono de Deus. Entenda o que eu vou te dizer agora. O trono de Deus é móvel, é uma carruagem como que de fogo. O que é que Deus mandou para buscar? Eu queria que você fosse comigo agora, uma passagem muito importante. Abra comigo na segunda carta de Pedro, capítulo 3. Nós, adventistas do sétimo dia, temos como centro da nossa crença a volta de Jesus. Segundo o livro de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3. Eu queria que você começasse a prestar atenção a partir do verso 7. Olha o que diz aí. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, o verso 7. Diz assim: Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Eu vou parar aqui um pouquinho e vou explicar um pouco melhor. A Bíblia diz que Jesus vai voltar com poder e grande glória. Jesus Cristo vai pisar neste mundo, queridos? Responda para mim, sim ou não? A questão é, por que Jesus não vai pisar aqui neste mundo? Entenda que Deus, Ele tem poder e glória. Hebreus 12, 29 diz que o nosso Senhor é fogo consumidor. Se você for a Isaías 33, 14, diz assim: quem habitará com o fogo eterno, com as chamas consumidoras? O que acontece com o ser humano, pecador, comedor de arroz e feijão, quando ele está diante da presença, da glória de Deus? O que acontece com ele? Ele é fulminado, queridos. Por isso que todas as vezes que Deus aparece, Deus não aparece com todo o seu resplendor, porque se Ele fizesse isso, se cumpriria o que está em Êxodo 33, 20. Deus fala: homem algum me verá e viverá. Queridos, Deus é santo, Ele é fogo que consome. Se você for à história da destruição de Sodoma e Gomorra, no capítulo 19 do livro do Gênesis, você vai descobrir que a cidade foi destruída por fogo que veio da parte de Deus. Sabe o que aconteceu com aquela cidade pecadora, queridos? Deus aterrissou ali naquela cidade e a glória de Deus consumiu aquela cidade. Eles não puderam existir na presença de Deus. Quando a Bíblia diz que Jesus Cristo virá e ele apenas parará nas nuvens, sabe o que significa isso? Se ele pisasse aqui na terra, queridos, o nosso planeta seria destruído por causa do pecado. É por isso que diz em Mateus 24, verso 30 e 31, ele vem com muitos anjos no meio das nuvens do céu. Se você for a Êxodo capítulo 24, do verso 15 a 18, a nuvem é a forma pela qual Deus esconde a sua glória para que o homem não seja consumido. Jesus virá com poder por ocasião da sua volta, no seu trono, que é um carro de fogo, e ele não vai pisar aqui, queridos, porque se ele fizesse isso, os ímpios seriam consumados naquele momento, e a gente sabe que os ímpios só serão consumados depois do milênio. A história vai ganhando um pouco mais de contorno, preste atenção. O verso 9
Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Verso 10. Virá entretanto como ladrão o dia do Senhor. E agora preste atenção, no qual, o que diz aí a sua Bíblia? Não, mais forte, no qual o que vai acontecer? Por que os céus vão passar com um trepitoso estrondo, queridos? Se você for olhar aqui no verso 12, diz a mesma coisa. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos. Por que os céus, e a palavra aqui, queridos, céus é a palavra Uranus, que significa a abóbada celeste, não está falando das estrelas, está falando aqui daquilo que protege o nosso planeta. É ali que Jesus vai parar, é ali que Ele vai parar. Por que Ele para ali, queridos? Ele para ali para que a sua glória não seja um instrumento de tortura e destruição para os ímpios que correrão para dentro das cavernas, olhando o trono de Deus. Eles vão dizer, aí está o Deus e o Cordeiro que se assenta ao lado dele. Quem é que pode sobreviver diante dessa imagem de juízo? E queridos, Apocalipse capítulo 6, o verso 15, 16 e 17 diz que os céus vão se enrolar. Diante da glória de Deus eles vão desaparecer. Jesus virá em fogo. Eu quero terminar a minha mensagem fazendo uma pergunta para você. Como é que nós vamos para o céu? Quem que quer ir para o céu? Deixa eu ver. Tem certeza que você quer ir para o céu? Tem mesmo? Levanta a mão, quero ver. Quem quer ir para o céu? Deixa eu te perguntar, como é que você vai para o céu? Quem aqui achava que ia batendo asinha até chegar no céu? Levanta a mão aí. Ah, eu vou voando com medo de todo mundo, batendo asa. Você achava que você ia assim para o céu? Preste atenção que eu vou ler aqui para você. No livro O Grande Conflito, Ellen White escreve na página 645, preste atenção que ela diz. De cada lado do carro de nuvens existia asas. Por que Jesus virá com as nuvens, queridos? Ele descerá com o seu trono. O trono de Deus vai vir aqui nos nossos horizontes. Ele vai marcar e diz, Apocalipse 1,7, que todo olho verá. Quando o carro de Deus estacionar, será uma visão muito mais perfeita e esplêndida do que foi descrita no filme Independence Day. Vocês se lembram? No filme Independence Day, o inimigo vinha do espaço, era um extraterrestre, e com a nave ele parava sobre a terra, e os seres humanos eram chamados a dizer, olha, aí está o inimigo. Sabe o que o diabo quer dizer com isso? Quando chegar alguém com um trono e estacionar nos céus, ele é inimigo. Ele não é amigo. Quando esse carro, queridos, parar ali, a Bíblia diz na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 15 a 18, diz o seguinte, que aqueles que estiverem mortos, eles serão o quê? Ressuscitados. E eles serão o quê, queridos? Arrebatados para junto do Senhor nos ares. Os anjos os levarão até diante do trono de Deus e os colocarão ali. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos elevados juntamente com eles. Essa é a visão do Apocalipse 15, o verso 2. Quando toda a multidão estiver em pé diante do mar de vidro, queridos, o mar de vidro é o lugar onde está o trono de Deus. Nós estaremos ali. E olha só o que diz aqui a Bíblia, queridos. Aliás, Ellen White, no livro Grande Conflito 645. E debaixo dele se acham rodas vivas desse carro de nuvem. E ao volver o carro para cima, as rodas clamam santo. E as asas movendo-se clamam santo. E o cortejo de anjos clama santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso. E os remidos bradam, aleluia, enquanto o carro prossegue em direção à Nova Jerusalém. Responda para mim, como é que você vai para o céu? Você vai no carro de fogo, que é o trono de Deus. Do mesmo jeito que Elias subiu para o céu, queridos, você e eu, nós vamos subir. Entendo que quando Eliseu viu aquela cena, aquilo marcou a sua vida. Ele não era mais o mesmo, ele não via as coisas do mesmo jeito. Os seus olhos não estavam mais afeitos ao reino natural.
ele sonhava, ele desejava que as pessoas compartilhassem da alegria de saber, de ver, de perceber a glória de Deus, o trono de Deus. Queridos, nós estamos aqui nesse mundo de passagem, você já ouviu isso? Jesus Cristo está voltando, e apenas aqueles que tirarem os seus olhos daqui de baixo, que não se agarrarem à mesquinhez dessa vida, aqueles que pedirem a Deus visão para enxergar o reino de Deus, até mesmo aqui, nesse lugar corrompido pelo pecado, estes daí serão inundados pela glória do Senhor. E quando Jesus Cristo aparecer nas nuvens do céu, eles vão cumprir o que está em Isaías 25, verso 8, verso 9. Eles vão dizer: aí está o nosso Deus que nós aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e alegraremos. Esse dia vai ser um dia maravilhoso. Eu quero um pedacinho, eu quero um lugarzinho naquele carro. Eu quero um assento. Nem que eu precise viajar 7 dias em pé. É para lá que eu vou, é para lá que eu vou, é para lá que eu quero ir. Eu não posso ir sozinho, eu tenho que levar a minha esposa. Não sou eu quem leva, mas nós precisamos andar juntos. Meu filhinho também, os meus amigos, eu quero ver você lá. Mas para que nós estejamos lá, diante do trono de Deus, hoje, nós precisamos fazer o que Eliseu fez para o seu servo. Senhor, eu rogo-te para que abras os olhos. Tira, Senhor, esse jovem da realidade natural. Talvez você, até hoje, tenha sido tomado pelas coisas deste mundo. Só se preocupa com o que diz respeito ao aqui e agora, não está preocupado no ali, no além. Talvez você, até mesmo vindo à igreja, não passa de um incrédulo, um engravatado, ou quem sabe uma pessoa que se veste com bom gosto, mas nada mais do que isso, porque seus olhos estão fechados. Queridos, Jesus Cristo está voltando, você crê nisso? Essa igreja se chama Adventista porque nós esperamos esse grande momento. Jesus vai voltar com poder e grande glória. Nós veremos o seu trono, nós veremos o seu grande carro, e ali estará a nossa carona para a nossa casa, a casa de Deus. Eu quero terminar. Talvez você esteja dizendo: esse pastor pirou. Pode ser. Pode ser. Só que eu não estou sozinho não. Tem também um bando de louco comigo. Especialmente um que não crê no que eu creio. Não espera o que eu espero. Mas de alguma forma ele acredita que isso vai acontecer. Sabe quem é ele? Stephen Hawking. Já ouviu falar nesse camarada? Já ouviu falar nele? Um dos mais brilhantes pensadores e escritores dos nossos dias e, quem sabe, de todos os tempos. Ateu, por convicção. Numa entrevista ao jornal espanhol El País, no dia 25 de setembro de 2015, ele disse o seguinte: o risco de que um desastre destrua a Terra é cada vez maior. Preste atenção. Então eu gostaria de despertar o interesse do público pelos voos espaciais. Eu aprendi a não olhar para o futuro distante e a me concentrar no presente. Ainda há muito mais coisas que eu quero fazer. Mas viajar ao espaço, com certeza, será uma das coisas mais importantes para quem quiser sobreviver. Você quer sobreviver? Tira os teus olhos daqui de baixo. Mantenha os teus olhos na glória de Deus, no reino de Deus. E há de ser que no dia da grande vitória dos salvos, nós juntos subiremos para, juntamente com os salvos no trono de Deus, viajarmos durante 7 dias na direção da Nova Jerusalém. Quantos aqui querem estar naquele dia? Levanta sua mão bem alta assim, bem alto. Deixa o diabo ver agora. Levanta. Deixa Deus ver. A Bíblia diz que nós somos espetáculo. Diga bem forte comigo assim: mais forte, eu quero ir para o céu no trono de Deus. Eu queria chamar você a ficar em pé nesse momento. Nós vamos cantar dessa grande promessa. Como servos de Deus, nós estamos sendo provados neste mundo.
provados para saber se seremos finalmente aprovados. E para todo mordomo fiel, que administra as coisas de Deus, segundo os princípios do céu, Jesus há de dizer naquele dia: bem está, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Eu queria cantar com você o hino 150 do nosso inário. Não desistir, não desistir, não perca a sua fé, não perca a sua crença, não tire esta visão da sua mente, não perca o brilho da glória de Deus, viva todos os dias na presença de Deus, porque esse é o caminho que nos levará à eternidade. Eu quero fazer uma oração com você, mas essa oração vai ser especial. Você que tem enfrentado alguma dificuldade, tem sentido a sua fé ser chacoalhada. Se você veio à igreja hoje com o coração partido, sangrando, você diz assim, no seu momento de reflexão íntima: Senhor, eu não sei se eu consigo continuar mais. É para você que está fraco e abatido, Jesus diz hoje: vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, que eu vou te aliviar. Há alguém aqui que gostaria de receber essa bênção de Jesus nessa manhã? Eu queria convidar você para vir aqui pertinho, que eu quero orar por você. Quero pedir para que Deus firme os seus passos, abra os teus olhos, para que você não desista. Se você tem fome, se você tem sede da palavra, da justiça de Deus, nessa manhã, o Espírito de Deus irá saciar a sua fome e sede. Há de ser que muito em breve nós nos reuniremos, não apenas nós, mas diz a Bíblia, milhares de milhares, milhões de milhões, uma grande multidão se apresentará diante do Senhor. Como é que nós vamos nos apresentar? Preste atenção que eu vou ler para você. Se você puder decorar, decore. Isaías 66. Isaías 66. Verso 15 e 16. Ficou fácil? Isaías 66, o verso 15 e 16, diz assim: pois eis que o Senhor virá em fogo, e os seus carros como um torvelinho, para tornar a sua ira em furor, e a sua repreensão em chamas de fogo. Porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e serão muitos os mortos da parte do Senhor. Ele virá em fogo. Eu desafio você a ler o livro do Apocalipse, capítulo 19, do verso 11 até o verso 20. Leia depois em casa. Você vai ter uma ideia de como é que vai acontecer esse grande dia. O Senhor virá em fogo para destruir pecados e pecadores. Ao mesmo tempo que o fogo destrói, Ele purifica. Por ocasião do aparecimento de Cristo, a glória do Senhor nos transformará, e nós nunca mais seremos os mesmos. Nós seremos diferentes. Deus firme, que Deus firme a sua fé e os seus passos nessa manhã. Saia daqui sabendo que você não pertence a este mundo. Senhor, aqui estamos nós como aquele jovem, ansiosos por enxergar além do que nós vemos. Talvez tenha alguém aqui que está vivendo a sua pior fase, o pior momento da sua vida. Está com o coração partido, sangrando. Não encontrou resposta para os seus problemas e está enxergando apenas escuridão. Nós estamos hoje fazendo o pedido de Eliseu: abra, Senhor, o nosso olho, os nossos olhos, a nossa vista. Nós queremos ver a Tua glória, Senhor. Nós queremos ver o que aquele rapaz viu, o trono de Deus ao redor de Eliseu. Nós queremos viver diante da Tua glória. Eu oro aqui por esta família, este casal que está sendo provado. Um problema familiar muito sério. Eles percebem que os filhos talvez estejam andando longe dos Teus caminhos. Eu oro por eles, Senhor. Que o Senhor fortaleça
a fé e os use poderosamente. Eu oro, Senhor, talvez para uma esposa que está aqui sozinha porque o marido está andando longe dos teus caminhos. Dá a alegria dessa esposa ver também o seu marido aos pés de Cristo. Eu oro, Senhor, pelas famílias que estão aqui completas, estão reunidas, e essas famílias querem continuar nesta jornada até aquele grande dia, vendo o resplendor da Tua glória. Eu oro por eles. Eu oro, Senhor, por um casal de namorados, este casal que está fazendo planos e sonhos para uma vida, que o Senhor possa estender a visão, o alcance deles, para que não enxerguem apenas o aqui e agora, mas que se mantenham puros, para que esse matrimônio seja uma bênção, não apenas para este mundo, mas para a eternidade. Eu oro pelos doentes aqui, Senhor, da igreja, aqueles que estão convalescentes, precisam do Teu poder. Abra os olhos deles também, Senhor. Que todos aqui sejamos considerados mordomos fiéis, servos dignos de entrar na eternidade pela graça de Cristo. E é no nome dele que nós buscamos a força e o poder para vencer. E entregamos esta prece, a nossa vida, a nossa família em Tuas mãos. Amém.